Olá, vidas! Chegou a hora de nós falarmos sobre o nosso terceiro tema que foi escolhido por vocês, que é falar sobre o perdão. Gente, eu vou falar com vocês. Que tema difícil de falar, sabe? Porque eu tenho certeza que convencer uma pessoa de que ela precisa liberar o perdão é complicado. Porque é muito difícil a pessoa ela entender que ela precisa se limpar daquele sentimento, daquela mágoa, daquela raiva que ela tá sentindo. Mas, do meu jeitinho mais simples possível, eu vou tentar conversar com vocês um pouquinho a respeito disso. Então, vamos lá para o nosso próximo tema? Então, antes mesmo de conversar com vocês, eu quero te pedir para se inscrever aqui em nosso canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para que você receba esse e muitos outros vídeos que vão estar aqui sempre trazendo dicas de alta frequência para você. Quero te convidar também para assistir o vídeo anterior a este que eu postei, porque esse vídeo é fundamental para se complementar a este vídeo que eu estou postando aqui agora. Porque este vídeo anterior, ele vai te trazer um pouco de clareza do porquê do comportamento humano de uma forma muito simples e que vai te abrir bastante a sua mente para que você entenda o porquê de talvez a pessoa ter agido de uma forma que tenha te magoado e que você não consiga liberar o perdão para ela. Eu tenho certeza que esse vídeo anterior, ele vai te trazer um pouco de clareza para que você complemente a este vídeo aqui e que te ajude a ter essa conclusão de que você precisa mesmo liberar o perdão e de que você pode, que você é capaz de liberar o perdão, seja para quem for, seja da forma que for. Eu pensei em muitas formas de começar esse vídeo, mas eu acho que nada melhor do que eu começar ele falando um pouquinho sobre mim, como que foi comigo. Como que foi toda essa minha jornada do autoconhecimento até eu chegar aqui. E dentro dessa jornada, uma das coisas fundamentais que eu precisei cuidar em mim foi liberar o perdão. Para algumas pessoas que foram passando na minha vida durante esse período onde eu estive em crise de depressão, de ansiedade, de pânico. Então, algumas pessoas que estavam ou passaram na minha vida durante esse período, elas, digamos assim, colaboraram para que eu piorasse a minha saúde mental. Mas foi fundamental para mim ter esse autoconhecimento e saber que, na verdade, nenhuma delas teve culpa. Toda a responsabilidade pelo que eu estava sentindo e pelo que eu acusava cada uma delas era totalmente minha. Quando você guarda uma mágoa de uma pessoa, é a mesma coisa de você tomar uma decisão de carregar um peso com você que na verdade ele não é seu, ele nunca foi seu, ele foi criado em você e a partir de uma ferida que foi aberta por outra pessoa, você sentiu que aquela pessoa passou a ter culpa daquilo que você sentiu, quando na verdade a pessoa não teve essa culpa, mesmo que ela tenha te feito algo intencionalmente, gente. As pessoas, elas agem, elas tomam decisões e atitudes sempre inconscientes, de acordo com o que elas também passam, de acordo com a forma como elas também vivem, pensam, os registros que elas tiveram. Quem assistiu o nosso vídeo anterior a esse vai entender de uma forma bem simples e melhor sobre o que eu estou falando. Mas o que importa eu dizer para vocês é que quando você carrega demais um sentimento como esse dentro de você, ele só está fazendo mal a uma única pessoa, que é a você mesmo. O outro, ele não vai carregar com ele. Ele pode até se sentir culpado por algo que fez com você ou contra você, mas ele não vai carregar na mesma proporção, no mesmo peso em que você está sentindo e carregando. Então é fundamental você entender que a responsabilidade daquilo que você está sentindo, ela é totalmente sua. Então você
tendo essa responsabilidade, você também precisa tomar uma decisão. É algo também que eu vou sempre estar batendo muito aqui em todos os meus vídeos. A partir de uma decisão que a gente consegue resolver qualquer coisa na nossa vida, qualquer ferida emocional, que é uma das coisas que eu mais vou direcionar os meus vídeos aqui, é ajudar, é ensinar as pessoas, é dar dicas às pessoas de como elas tratam, cuidam, curam essas feridas emocionais, essas crenças, esses bloqueios que elas carregam ao longo da sua vida. Então, tentando fazer você entender essa ferida que essa pessoa abriu em você, essa mágoa que ela te causou, né? Essa raiva, esse ódio, não importa. Ela só foi aberta porque é algo que, na verdade, já existia em você, né? Já pré-existia em você de alguma forma, devido a experiências, lembranças, memórias, né, crenças que você já carregava do seu passado. E aí, quando essa pessoa te causou isso, só validou aquilo que você já tinha. Então, não se trata nada mais do que você cuidar e curar isso em você, para que você consiga liberar o perdão. Então, gente, não importa o que a pessoa tenha te causado, não importa como ela fez isso. Não queira o tempo todo se proteger, é como se você quisesse se proteger, querendo simplesmente culpar e acusar a outra pessoa. Isso só vai te afastar cada vez mais dessa situação, dessa sua chance de liberar o perdão para outra pessoa. Lembrando algumas coisas como você perdoar não significa que você precise conviver. Você perdoar não significa que você precisa ter qualquer tipo de conversa com essa pessoa, de contato com essa pessoa. Isso só vai existir se por um acaso você sentir essa necessidade. Se você não sentir essa necessidade, você não precisa procurar essa pessoa para nada em momento algum. Esse processo vai ser só seu. É só você com você mesmo. É tudo interno. Você vai se cuidar. Então, assim, você reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa de ajuda. É muito difícil você conseguir sozinho. Eu falo com vocês, eu tive uma jornada muito solitária, mas mesmo que ela tenha sido solitária, ao longo desse tempo, eu tive alguns mentores, eu busquei muito conhecimento. Então, assim, foi muito dentro de uma decisão que eu tomei para que eu passasse a estudar sobre o comportamento humano, sobre a mente humana, para agregar ao trabalho que eu tenho hoje, que é a radiestesia. Mas não bastaria eu saber a radiestesia, não bastaria eu entender sobre energias, né, sobre a frequência, né, a vibração das pessoas, se eu não soubesse também como que funciona a mente e o comportamento humano. Não ia adiantar nada se eu não entendesse para complementar uma coisa na outra. Então foram muito estudo, muita experiência de vida, tem tudo a ver com o que eu passei. Eu realmente precisei me preparar de várias formas para perdoar algumas pessoas. E é o que eu quero passar aqui pra vocês. Então, assim, já começando para dar uma das dicas, assim, que foi uma das primeiras, assim, que eu comecei a fazer. Pegue um caderno, uma folha, não importa, e faça uma carta para essa pessoa, falando tudo que você está sentindo, tudo que você sentiu naquele dia, naquele momento. Porém, você também tem que deixar muito claro nessa carta que você está liberando perdão para essa pessoa. Que você está disposta, que você está disposto a perdoar, que aquela pessoa não tem mais que carregar aquela culpa, porque você está liberando ela. Nem você tem mais que culpar essa pessoa. Deixa essa pessoa livre para isso. Faça uma carta de todo o seu coração. Fale mesmo, fale na carta. E quando você faz a carta, o bom é que todos os dias você vai repetir aquilo e toda repetição vai acabar gravando de uma forma muito melhor na sua memória. E aí, aos poucos, a sua mente ela vai entender que você realmente quer aquilo, que você realmente está liberando aquele perdão para aquela pessoa, desde que você seja constante. Por isso que eu falei, é importante ter uma decisão, porque uma decisão vai levar você a ter constância, a praticar seja o que for, para você chegar naquele resultado que você deseja, né? Então, por quê? A sua mente, ela vai insistir muito, se você simplesmente tentar por si só, a sua mente ela vai insistir muito em continuar com aquele sentimento, porque ela vai ficar muito confusa. Vai ter hora que você vai voltar lá no seu passado, vai ter hora que você vai querer perdoar, vai ter hora que você vai ter raiva, vai ter hora que você vai, né, ter aqueles sentimentos confusos, com momentos, isso vai só deixar um emaranhado na sua vibração.
E aí vamos para a parte realmente da vibração. Tudo aquilo que você vibra, volta. Quando você está vibrando na mágoa, né, na raiva, quando você não consegue perdoar alguém, você não está fazendo nada mais do que vibrando aquele sentimento e desejando que ele volte para você. Porque tudo aquilo que você vibra, volta. Então não vai adiantar, por exemplo, você pensar por um dia, pensar por um momento, pensar por uns minutos e achar que aquilo ali vai resolver. Porque só vai resolver quando você realmente estiver alinhado, ou seja, o seu sentimento, né, o seu pensamento e as suas falas. Aquilo ali vai chegar um momento de tanto você fazer, vai chegar um momento em que aquilo ali vai se alinhar e vai passar a ser a sua vibração. Vai passar a ser a sua vibração. E aí, aos poucos, o que vai voltar para você? O perdão. É muito natural. Aos poucos você vai perceber, nossa, eu já não tô mais sentindo como antes. Nossa, já não é mais como antes. Eu achava que era mais forte isso. Você vai perceber. Você não tem como não perceber. E aí, já falando um pouco sobre isso, você também precisa, gente, focar muito no presente. Os seus pensamentos, no que você está vivendo neste momento, no presente. A sua mente, ela não sabe distinguir o que é passado, presente e futuro. Então, cada vez que você pensar, relembrar sobre aquilo que você está sentindo com relação à pessoa, eu vou relembrar aquele momento, eu vou relembrar aquela situação, eu vou relembrar a pessoa aqui na minha mente. Sempre que você tiver esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento, é como se a sua mente entendesse assim, ela tá vivendo isso agora. Aí vai acordar mais uma vez o que você tá sentindo. Entende? Então vai acordar mais uma vez o que você está sentindo. Por quê? Porque você simplesmente está deixando a sua memória voltar naquele dia, naquele momento, ou naquelas palavras que você ouviu, né? Porque pode ser coisas assim que você carregou uma vida inteira, né? Palavras, que eu já vi histórias de pessoas que, por exemplo, eu guardo muita mágoa da minha mãe, do meu pai, porque eles sempre falaram isso, aquilo de mim. Eu guardo muita mágoa do meu ex ou da minha ex, porque foi muitos anos de casamento, a pessoa sempre falando aquelas coisas comigo, sempre fazendo aquelas coisas comigo. Então você vai voltar muito a sua memória em muitos momentos, principalmente, que a sua mente ela não vai saber distinguir se você realmente está vivendo aquilo ali de novo ou se você está vivendo hoje. Então você vai ter que treinar isso também, brigar muito com a sua mente para se manter no presente. E o seu presente, gente, não significa que você não tenha que pensar nada nem do seu passado, nem do seu futuro. Você só tem que evitar as lembranças, aquelas lembranças. Não significa que se você se lembrar, você não possa sentir, ou que você não possa... o que você tenha que escondê-la, né? E fingir que não está sentindo aquilo. Na verdade, não é aquilo. Não é isso. Você só precisa, mesmo que você volte sua lembrança lá, naquele momento, naquele lugar, que você tenha um controle emocional que te traga novamente para o presente e que faça com que você entenda que aqui, agora, hoje, você não está vivendo isso mais. Você viveu naquele dia, naquele momento, naquele passado, naquela época, mas hoje você não está vivendo isso. Mesmo que você... Tem gente que inclusive fala assim, mas eu carrego marcas, mas eu convivo com a pessoa ainda, né? Ou algo assim. Gente, se tem uma coisa que é muito, muito, muito que te machuca demais e que você sabe que você não pode conviver com aquilo, a melhor forma de você começar a solucionar isso é você se afastar. É você se afastar, né? Então não vai adiantar você continuar convivendo com a pessoa se você não estiver com essa disposição, se você não estiver disponível a isso. Encontre formas, encontre soluções que vão te ajudar a se afastar dessa pessoa ou se manter distante, né? Pelo menos enquanto você se cuida, pelo menos enquanto você se trata. E se você não se sentir capaz de resolver isso convivendo. Agora, quando você não convive com a pessoa, você não precisa realmente conviver. Você não precisa ir lá ter uma conversa com a pessoa se você não quiser. E se em algum momento você quiser ter essa conversa com a pessoa, só tenha depois que você estiver muito confortável. É por isso que é legal você fazer essa carta, você escrever, porque sempre que você ler essa carta, você vai imaginar como se você estivesse realmente olhando nos olhos da pessoa e falando com ela naquele momento.
Eu garanto pra vocês, gente, aos poucos, aquela carta vai fazer muito sentido e você vai começar a entender tudo aquilo que você sentiu naquele momento, tudo aquilo que você está sentindo neste momento. Por quê? Porque a carta também você vai estar liberando o perdão para essa pessoa. Então, assim, mesmo que não seja verdade naquele momento, quanto mais você vai estar dizendo que a perdoa, mais aquilo vai se tornar verdade e você vai entender. Alinhado à compreensão do que eu já falei com você, do vídeo anterior, de você compreender os comportamentos das pessoas. Quando você alinha isso e você realmente, de coração, entender isso, você vai ser muito mais fácil de você tomar essa decisão e de você dar continuidade nela, porque você vai entender aquela pessoa, ela não fez isso simplesmente porque porque ela queria me atingir. Ela precisava agir daquela forma porque ela carrega nela, a pessoa carrega nela feridas, ela carrega nela crenças que levaram a te causar, a acordar essas feridas em você. Porém, a única responsabilidade para curar suas feridas, ela é só sua. Você não precisa nem curar outra pessoa, né? Nem entender, nem conviver. Mas, se em algum momento você sentir que você precisa ter alguma conversa, procurar essa pessoa para que isso seja feito pessoalmente, é uma das coisas mais gostosas e mais lindas de se fazer, gente. Que esse ato ali, né, de deixar claro para a pessoa tudo aquilo que você colocou na carta, você deixar claro para a pessoa, mas já com um coração muito em paz, sabe? O seu coração vai estar leve, é uma leveza tão grande. Eu acho que é um dos maiores pesos invisíveis que um ser humano pode carregar, que esse sentimento de mágoa, de raiva, de ódio que ela sente por alguém. É como se todo lugar onde você fosse, a todo momento que aquilo ali acendesse em você, aquele peso tivesse aqui. Você carregando aquele peso o tempo todo. Eu vou levar esse peso de novo, vou levar esse peso de novo. E a sua insistência em carregar esse peso, isso aí eu já não estou supondo. Isso existem estudos, gente, muitos estudos que provam que a falta de perdão causa doenças. E aí foi uma das coisas mais fundamentais que eu coloquei na cabeça assim, cara, eu não posso permitir que as outras pessoas consigam me adoecer. Por quê? Porque simplesmente eu estou dando a elas esse poder. Eu estou sentindo, mas eu estou colocando isso que eu estou sentindo sobre a responsabilidade do outro, culpando o outro. Então, eu estou permitindo que aquela pessoa tenha o poder de me adoecer. E quando eu entendi essa parte também, eu falei, eu não posso fazer isso. Eu me adoecer porque o outro fez algo por mim e que eu posso curar em mim, e que eu sei que eu posso curar em mim. E aí eu fui buscar todas as formas de ajuda possível, gente. Não permita que essa pessoa tenha esse poder sobre você. Que essa pessoa tenha o poder de controlar a sua saúde emocional, os seus dias, o seu amanhecer, as suas lágrimas e até mesmo a sua saúde física, a sua saúde espiritual, inclusive. Porque tem gente que, inclusive, enfraquece espiritualmente por carregar esse sentimento, essa mágoa, durante talvez uma vida inteira. E isso é muito triste, gente. É muito triste. Você saber que chegou lá um dia, muitos anos depois, uma vida inteira depois, e você falar bem assim, eu não precisaria ter carregado isso por tanto tempo, esse peso comigo. De que valeu? Eu deixei de viver, eu deixei de ser feliz, eu deixei de me dar oportunidades, eu deixei de encontrar um novo amor, porque eu tomei a decisão de carregar o peso da mágoa dessa pessoa. Mas eu, como radiestesista, não posso deixar de te oferecer a minha ajuda, né? Eu tenho a minha ajuda para oferecer para você, que é o atendimento com a radiestesia terapêutica. Na parte do sentimento que a pessoa tem pela outra, nós temos um tratamento que nós damos o nome de divórcio energético. O fato de ter o nome divórcio energético, gente, não significa
que tem que ser um divórcio entre casais, tá? Não significa isso. O nome divórcio é só para uma coisa que tem que ser terminada, colocada fim, entende? É por isso que nós damos o nome de divórcio energético. Ou seja, temos que dar fim àquela energia que está fazendo com que você carregue esse sentimento de raiva, né? Sobre aquela pessoa. E aí eu dou também outras dicas, que não é só essas que eu dei aqui hoje no vídeo, para adequadas, né, que estejam alinhadas ao que a pessoa está sentindo e passando. Então, assim, o tratamento da radiestesia, ela funciona da seguinte forma. Eu vou olhar o que é que está em desalinhamento, eu vou, quando eu chegar à conclusão, eu vou fazer o tratamento energético, porém, com uma conversa com o paciente, com o cliente, eu vou saber de que se trata aquele divórcio energético que eu vou ter que fazer. Então, assim, eu vou saber exatamente com quem, né, e por que a pessoa precisa fazer aquele divórcio energético. A partir dali, eu vou dar orientações específicas para a sua situação. Então, por exemplo, eu preciso liberar perdão para o meu pai, que me abandonou, para minha mãe, que sempre me tratou mal, para o meu ex-namorado, para o meu irmão, para minha irmã, para o meu ex-marido, para minha ex-mulher, para meu filho, não importa, gente. Para cada situação, eu vou conseguir te dar uma orientação mais específica. Eu vou conseguir te dar uma orientação que condiz melhor com que a sua situação entre você e a pessoa. Eu vou conseguir fazer isso por você. E provavelmente, inclusive, encurtar ainda mais este caminho entre você e essa liberação desse perdão, que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, que vai te deixar muito leve. Assim, eu acho que até hoje foi assim o sentimento que me tirou mais peso até aqui, sabe? Eu tava em depressão, eu tinha crises de pânico, eu tinha crises de ansiedade. Mesmo quando eu curei essas crises, eu continuei ainda carregando algumas mágoas, mas o peso de verdade, a paz de verdade, sabe? Ai, agora eu tô livre. Ela só veio quando eu consegui de verdade falar, eu encontrei o perdão dentro de mim. Porque se trata realmente de mim, de me perdoar antes. De olhar para dentro. De saber que eu olhando para mim é que eu vou conseguir perdoar o outro. Então é isso, gente. Isso é assim, é só um resumo do que eu posso passar para vocês. É um desabafo. É claro que assim, muitas vezes a situação ela abrange muita coisa, pessoas, tem N fatos, N ambientes, N situações que as pessoas passam e que possam causar essa mágoa nelas. Então é muito difícil eu tentar ficar aqui dando exemplo para vocês. Cada pessoa tem que pegar o exemplo de si. E se alguém, né, decidir, quiser que seja um tratamento mais específico para você, né, que a parte terapêutica seja mais voltada para o seu caso, é só me procurar, é só clicar aqui o link que está na descrição, me procurar, tem o número do meu WhatsApp, você pode tirar todas as suas dúvidas, você pode marcar o seu atendimento, que eu vou estar totalmente disponível para poder ajudar seja qual for a situação, tá? Não só nessa, mas em qualquer outra que você possa estar passando e que esteja desalinhando suas energias e fazendo você vibrar baixo. Então é isso que eu queria passar para vocês. Um beijo da Mari e muito obrigada por estarem até aqui.